Meus irmãos, a paz de Cristo a todos e todas, sejam muito bem-vindos à aula 11 na classe de adolescentes, usando a minha influência. Estamos chegando no final do nosso trimestre, hein? Aqui na descrição dos vídeos também tem um link que você baixa o material em PDF, que eu uso aqui no celular, e você pode baixar também no seu celular, mandar para todos os seus alunos para criar maior interação aí com os seus alunos, tá bom? Usando a minha influência, falando aí sobre aquela jovem, né, a jovem Esther, não é? Bom, o texto bíblico está em Esther, capítulo 4, versículos de 9 a 17. O versículo 17 do capítulo 2 é o destaque desta lição, que diz o seguinte: ele gostou mais dela do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti, tá certo? Então, esse é o texto da nossa lição. Nós estamos ao longo desse trimestre tratando sobre os adolescentes da Bíblia, não é? Jovens adolescentes que influenciaram a sua geração, mesmo ainda tendo pouca idade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esta lição nos relata uma bela história da Bíblia. A história da jovem judia que foi chamada por Deus para uma grande missão. Esther era uma jovem muito especial que não abandonou seus princípios, mesmo estando em meio a um povo desconhecido e pagão. Em razão do propósito divino, a jovem se destacou e tornou-se rainha. Esther é um grande exemplo para nós nos dias de hoje. Sua sabedoria e destreza nos ensinam que é possível, por meio da graça divina, sermos influentes na sociedade em que vivemos. Muito bem. Influência, né? O que é influência? Quando se diz que determinada pessoa é uma influência para as demais, significa que serve de modelo ou que exerce interferência sobre o modo de agir ou de pensar das outras pessoas, tá certo? Então, influência, um modelo a ser imitado. Então, todos nós somos influenciados por alguém, pelo comportamento, pelas palavras, pelas escolhas, e todos nós somos influência para alguém. Você pode não notar, não perceber, mas você está influenciando alguém dentro da sua casa, os alunos para quem você dá aula, na igreja de um modo em geral, na internet. Nós sempre estamos sob a influência de alguém e sempre estamos influenciando alguém. Ou seja, não passamos despercebidos. Alguém está nos acompanhando, seguindo nossos passos. E isso é influência. E pode ser boa ou má, depende das nossas atitudes. Então, tem sempre alguém olhando para nós, se inspirando em nós, nos imitando ou prestando atenção na maneira como agimos, como falamos, como expomos aquilo que pensamos. Portanto, isso é influência. Tudo aquilo também que falamos, a nossa vida como um todo está sob influência. Começa pelos pais, pelos líderes, pelos pastores e hoje com as mídias sociais, não é verdade? Por pessoas de um modo em geral. Então, influência. Alguém que é exemplo, que é um modelo de comportamento, de pensamento para outras pessoas. Pode ser boa influência ou má influência. Órfã e exilada de seu povo. A gente poderia dizer que influência é esse poder que o ser humano exerce sobre outras pessoas, não é? Aqui nessa lição, influência. Esther, por causa não só da posição que ela ocupou, mas por quem ela era, pela forma como ela agia, nós vamos ver dentro da lição, ela exerceu influência sobre as pessoas. Nem todo mundo que tem poder, que está em posição de destaque, exerce influência. Porque influência não pode ser imposta. Influência é uma autoridade natural que se exerce sobre outras pessoas, tá certo? Bom,
Esther era uma jovem muito bonita. Seus pais haviam morrido e ela havia sido criada pelo seu primo Mardoqueu, ou em algumas versões da Bíblia, Mordecai. Este nobre judeu zelava por ela como se ela fosse sua filha. Então, Esther sofreu muito, porque ela estava exilada de sua terra, de sua nação, dos costumes, do seu povo, para uma terra estranha, a fim de servir e conviver com um povo desconhecido. Então, uma das palavras que nós podemos colocar aqui dentro dessa lição para Esther é superação. Esther não fez de suas perdas uma justificativa para se envolver com as más influências do ambiente em que estava cativa. Pelo contrário, ela se mostrou fiel a Deus no meio da adversidade. A distância de sua terra não a distanciou de Deus. O afastamento das pessoas que amava não a afastou de Deus. Ela superou todo o sofrimento pelo que passou, sendo ainda muito jovem, por causa de sua confiança em Deus. Isso mostra a necessidade de aprender a confiar em Deus quanto mais cedo possível. Porque ela chega na adolescência sem os pais, longe de sua terra natal, em outra cultura, e mesmo assim se mantém fiel a Deus, o que a destacou das demais. Por isso, não podemos nos misturar, porque quando nos misturamos não exercemos influência alguma. Mas quando nos santificamos, nos separamos, exercemos a diferença e influenciamos este mundo tão igual, tão misturado, tão sem graça. Quem não se mistura, se destaca na multidão. Então, ela está órfã, está exilada do seu povo, está distante do seu povo, está cativa num reino diferente, numa cultura diferente. Mesmo assim, ela se mantém fiel a Deus, ela não se mistura, tá certo? Ela mantém a sua fidelidade a Deus mesmo no ambiente hostil à sua fé. E por causa disso, ela se destaca no meio da multidão. Uma jovem diferente, nomeada rainha. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. O rei Assuero, um dos mais poderosos da época, havia se decepcionado com Vasti, sua rainha, porquanto ela havia se recusado a entrar na presença do rei no dia do banquete. O rei oferecia um banquete, tá certo? E a rainha, dentro daquela cultura, ela não ficava sempre nos aposentos reais, né? Na sala do trono principalmente. Todos, para entrarem na sala do trono, inclusive a rainha, precisavam ser anunciados, precisavam ser convidados pelo rei. E se quisessem entrar, depois você vai ver dentro de toda a história de Esther, era necessário que o rei levantasse o cetro que o rei tinha, um cetro de ouro. Se a pessoa quisesse entrar na presença do rei, sem ser convidada, o rei deveria levantar o cetro de ouro. Se o rei levantasse o cetro de ouro, muito bem, a pessoa podia entrar sem nenhum problema. Se ele não levantasse, esta pessoa acabaria sendo morta. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um momento em que o rei dá um banquete e pede que a rainha, com toda a sua beleza e formosura, entre na presença do rei. Mas o que aconteceu com a rainha Vasti? Ela não quis entrar. E aí os súditos, os conselheiros do rei vão dizer para ele: olha, rei, isso é muito ruim. É melhor o senhor procurar outra rainha, porque se as outras mulheres do reino ficarem sabendo que o senhor mandou que Vasti entrasse e ela não quis entrar, se a rainha não respeitou o rei, as mulheres também não vão respeitar os seus maridos. Então é bom que se busque no reino moças virgens, bonitas, para que se apresentem na presença do rei, para o rei escolher uma nova rainha. O livro de Esther tem uma curiosidade interessante. Ele é o único na Bíblia a não conter a palavra Deus, mas demonstra explicitamente sua providência e poder em favor de seu povo. A sala estava cheia de moças virgens, lindas, bem vestidas,
Mas havia algo em Esther que a destacava das demais. A Bíblia diz que ela achou graça. Esther tinha graça. Graça de Deus. A presença de Deus na vida de Esther era tão visível que ela achou graça aos olhos até de um rei ímpio. Quem sabe a forma de falar, a forma de vestir de Esther, o porte físico de Esther, o semblante de Esther, o sorriso de Esther exalava a presença de Deus. A postura de Esther era diferente. O andar, o falar, o assentar. Quem olhava para Esther via uma jovem exemplar que se destacava das demais. O mundo olha para nós procurando o porquê somos servos de Deus e que tipo de transformação isso gera em nós. Ou seja, qual o propósito de servir a Deus? Qual a identidade dos servos de Deus? Será que estamos influenciando pessoas com a nossa fé ou estamos as afastando de Deus? Será que temos sido exemplo de fidelidade a Deus ou somos uma vergonha para o nosso Deus? Neste caso, contemporaneamente, hoje, para o Evangelho. Será que a escola, e aí é uma pergunta para fazer na classe para eles, será que a escola, as redes sociais têm sido influenciadas pela nossa fé genuína, autêntica, ou são territórios onde nossa fé passa despercebida, não influenciando ninguém? Pelo contrário, causando desprezo pela incoerência entre o que dizemos e o que praticamos. Escola, redes sociais, amigos, família, relacionamentos. Temos influenciado esses lugares como alguém que serve a Deus ou nossa fé passa despercebida por esses lugares? Nós glorificamos a Deus nestes ambientes que frequentamos ou envergonhamos o nome de Deus? Uma rainha que soube usar sua influência. Então ela se torna rainha. Agora ela vivia ao lado de Assuero, ao lado do rei como rainha. Suas responsabilidades aumentavam dia após dia. Seu prestígio, sua honra e sua influência também eram consideráveis. Quanto mais posição e poder você tem, mais oportunidade de exercer influência há. Não é? Influência pode ser também a capacidade de envolver pessoas numa causa. Olha só, a capacidade de envolver pessoas numa causa. Mas você sabe que Esther era judia, tá certo? E ela está vivendo num território pagão, num território gentil, num outro reino, tá certo? E o que é que vai então acontecer? Vai acontecer, como sempre, o povo de Deus desperta a inveja numa pessoa que era uma pessoa de muita influência também no reino, que era Amã. Ele se torna inimigo do povo de Deus. E ele se incomoda com o crescimento dos judeus no reinado de Assuero. E o que acontece? Acontece que esse Amã, ele começa a tramar um ataque aos judeus. Então, o que vai acontecer? É que Esther soube usar a sua influência para neutralizar esse ataque do inimigo. Todos nós, em todos os momentos, em todos os ambientes, estamos sob a influência de alguém e estamos influenciando alguém de forma positiva ou negativa. Este é o momento para lançarmos duas perguntas e gerarmos um pequeno debate entre os alunos. Quem são as pessoas que estão influenciando vocês? Quem são as pessoas que estão influenciando os nossos adolescentes? Artistas, jogadores de futebol, cantores, pregadores, não é? É o sertanejo universitário. Então, nesse momento, deixa eles falarem tranquilamente, tá? Se possível, inclusive, dê aquela, de maneira bem livre mesmo, bem generalizada, deixa eles falarem. Até mesmo eles falarem na terceira pessoa. Olha, a galera hoje está gostando do Cristiano Ronaldo. O pessoal hoje estão seguindo a Anitta. O pessoal hoje está seguindo, enfim.
pessoal aí de sertanejo universitário. Influência no modo de falar, de vestir, de cortar o cabelo. É só um jogador famoso cortar o cabelo de um jeito que você vê os meninos entrando na igreja com o cabelo todo cortado, daquele jeito. Bom, essa é a primeira pergunta, né? Quem está nos influenciando hoje em dia de uma forma generalizada? Agora, quem vocês têm influenciado e de que forma? Vocês têm usado o seu poder, nós temos usado o nosso poder de influência para atrair os amigos, para conhecerem a Deus? O adolescente precisa entender que o ambiente escolar e virtual é o seu campo missionário. Mas seus amigos só serão influenciados por sua fé mediante aquilo que eles verem de Deus no seu dia a dia. A influência das atitudes é superior à influência das palavras. O mundo não quer ouvir, quer ver a prática da nossa fé. Use a sua influência no ambiente que líder, pastor não entra. Suas redes sociais são o maior campo missionário. Eu sempre digo nas palestras e ministrações que eu falo que aquele número de amigos que se tem no Facebook, que se tem no Instagram, aquilo é a nossa igreja. Nós somos pastores daquelas pessoas que nos acompanham. Porque principalmente o adolescente tem lá na escola, eu posso ir lá para os meninos ali da escola, eu não vou ter a menor influência para eles, mas quem está lá dentro, no dia a dia, todos os dias com eles, dentro da sala de aula, estudando com eles, tem maior poder de influência do que qualquer pessoa que venha de fora. Não é o ambiente que nos influencia, somos nós que influenciamos o ambiente. E é isso que Esther vai fazer. Ela não se deixa influenciar pelo ambiente, pelo contrário, ela influencia aquele ambiente completamente organizado para destruir a sua fé e o seu povo, mas ela influencia e ela reverte a situação por sua influência. O grande jejum. Então, a notícia do decreto de Amã contra o povo de Deus chegou até Esther. Então, Amã ele conseguiu lá um decreto junto com o rei, ele conversou com ele, ele tinha muita influência com o rei. Ó, tem um povo aí que está crescendo muito. Se não tomar cuidado, daqui a pouco esse povo não vai querer mais te obedecer, não vai pagar imposto, vai te dar trabalho. E aí o rei fez um decreto que, num determinado dia, ia acontecer lá uma batalha e ia exterminar esse povo. Mas ele não sabia que Esther era judia, certo? E mais do que isso, ela confiava no Senhor. Ela era uma menina de oração. Então Mardoqueu, que é o primo de Esther, vai até ela, pede para falar com ela. E Amã tinha uma raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele, como todos os súditos do rei fazia. Mardoqueu não se curvava diante dele, então ele ficou com muita raiva. Para ajudar Mardoqueu, era judeu, então ele queria acabar, não só que eu vou acabar com essa raça toda. Ele conseguiu um decreto, mas Mardoqueu foi então falar com Esther. E Esther, no primeiro momento, ela ficou com medo porque o rei não a tinha chamado naqueles dias para ela entrar na presença dele. Então ela disse, olha, o rei não me chamou, pode ser que se eu entrar, você sabe como que é. Mas aí Mordecai vai falar para ela, olha, o Mardoqueu vai falar para ela, olha, não pensa porque você vai ser rainha, que você vai ficar ilesa nesse problema. Talvez foi com esse propósito, ou seja, com esta missão de influenciar, de libertar o seu povo desse ataque de Amã, que Deus te colocou como rainha. Esther não era apenas um rosto bonito, Esther era corajosa. Ela entendeu o propósito de estar onde estava para cumprir uma missão específica. Esther demonstrou compaixão para as pessoas. Como rainha, poderia ter ignorado o problema, mas decidiu se envolver. Vale a pena ressaltar a participação de seu tio, de seu primo, né, em sua formação e o respeito que ela tinha por ele, mesmo depois de se tornar rainha, ter poder e riquezas. Um dos maiores erros dessa geração é que ignoram os conselhos de pessoas experientes que Deus coloca em nosso caminho. Fique atento aos tios, aos avós que Deus coloca em seu caminho para lhe direcionar. Eu tenho algumas pessoas já bem de idade que eu costumo ouvir, que eu costumo às vezes passar algum tempinho com elas para ouvir. É muito interessante isso. Esther orou, jejuou e então agiu. Deus era a prioridade de Esther. Esther não usou seu poder de rainha. Pelo contrário, abriu mão desse status,
demonstrando dependência absoluta de Deus, humildade. Através de uma simples moça, o nome de Deus foi glorificado e o povo de Deus foi salvo do ataque do inimigo. Deus tem um propósito para todos nós. Devemos, portanto, aprender a ser sensíveis e dependentes dele. E então ele revelará e cumprirá propósitos eternos em nossas vidas e através de nossas vidas. Você também pode. Querido adolescente, os tempos mudaram bastante desde a época do Antigo Testamento, em que Esther viveu, até os dias de hoje. Entretanto, nosso Deus não mudou e seus princípios continuam os mesmos. O Senhor ainda almeja encontrar os que querem fazer a diferença. Ele ainda procura na terra aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja que ele não procura adoração, procura adoradores. Isso independe de idade, de local, de formação. Esse adorador que Deus procura, ele tem a consciência de que Deus é espírito, portanto, sua presença não é limitada por tempo ou espaço, mas está em todos os lugares, portanto, somos adoradores em tempo integral. Adorar a Deus é um estilo de vida, é um modo de viver. Deus quer fazer de nós boas influências para este mundo mergulhado no caos. Essa adolescência tem sido marcada pela violência, brutalidade, criminalidade, prostituição, imoralidade. Somente o poder de Deus em nós e nossa fidelidade a Ele pode nos fazer sobreviver em meio ao caos. E não só isso. Deus espera de todos nós um testemunho que coloque ordem no caos, acenda a luz em meio às trevas, tempera esse mundo sem graça, sem sabor, pelo equilíbrio de uma vida cheia do Espírito Santo e da graça de Deus. Nosso maior desafio hoje é sermos reconhecidos como pessoas que são diferentes e fazem a diferença por onde passar, por um estilo de vida marcado pela presença de Deus, onde todos, ao olhar para nós, enxerguem Deus em pessoa, agindo através das nossas vidas. Nosso maior desafio é ser uma cópia de Deus no meio dessa geração. Que as pessoas enxerguem Jesus em nossas vidas no meio desta geração, para que nós possamos influenciar o maior número de pessoas a temerem ao Senhor e a conhecerem o nosso Deus. Assim como Deus usou Esther, Deus pode e quer usar a minha vida, a tua vida, os nossos adolescentes. Que nós, enquanto professores, sejamos os Mardoqueus desta geração, direcionando esta geração cheia de perdas e de traumas. Esther perdeu os pais, a gente não sabe por que ela perdeu os pais, mas ela perdeu os pais muito cedo. Esta é uma geração fragmentada, com adolescentes que também perderam ou os dois pais, ou o pai ou a mãe, por causa do divórcio, por causa da criminalidade, por causa de tantas coisas. É uma geração fragmentada, cheia de traumas, cheia de pressões, cheia de opressões, cheia de depressões. Eles precisam de Mordecais ou Mardoqueus, enfim, homens e mulheres como eu e você, cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, para ajudarmos esses meninos a crescerem no temor do Senhor, para superar as adversidades da vida e influenciarem esta geração pelo poder de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, tenham uma excelente semana. Compartilhem essa aula para todo mundo. Inscrevam-se no canal e que Deus lhe abençoe. Deus abençoe você, tua casa, tua família, teu ministério, teus sonhos, teus alunos. Até a próxima aula. Valeu. Deus abençoe.